Achei. O meu também mudou para o inglês. Ano passado estava tudo em português, agora mudou tudo para o inglês. Não sei se vocês estão em inglês também. Mas deu certo. Está gravando, então, a partir de agora, creio eu, isto. Então, está gravando no computador. Depois nós tivemos uma parte lá que a gente fica meio desconfiado em disponibilizar isso, né? Mas depois eu vou disponibilizar no YouTube, do modo que só quem tiver o link pode acessar, tá? Para não ficar uma coisa bem geral, assim, que é meio chato de disponibilizar, tá? Depois eu passo essas partes para vocês. Meus queridos, então, em termos de evolução histórica, foi encontrado mais quando Richard Owen encontrou, então, lá na região da Bavária, na Alemanha, esse fóssil, tá? Do Archaeopteryx, tá? Então, que é uma ave que apresenta, então, linhas similares ao uma junção entre os dinossauros mais comuns, digamos assim, e as aves domésticas atuais. Então, já com presença de penas, né? Pescoço longo, osso externo, osso pneumático, aquele ossinho da sorte, da fúrcula. Não sei se vocês já tiveram essa brincadeira. Dá para brincar mais quando é o peru, né? Peru que tem aquele osso maior, né? Então aquela fúrcula, olha, quebrar o osso e quem ficar com o maior ficar com o osso da sorte, né? Então também eram animais que têm essa evolução, digamos assim, essa presença desses componentes. Tá? Lembram dos ossos pneumáticos que nós vimos em meio ambiente, para quem fez, tá? Os ossos pneumáticos, né, que facilitam em termos os voos, tá? E esse Archaeopteryx, então, foi encontrado lá na região da Bavária, 2 anos depois do livro, né, da Evolução das Espécies, acho que escreveu, de Charles Darwin. E esse cara não se dava muito bem com o Darwin, mas teve que engolir e, né, depois, na força do ódio, teve que aceitar e contribuir com o Darwin nas suas apresentações, tá? Então, se identificou esse fóssil e essas questões que envolvem, então, penas e outros componentes. Depois, claro, vai formar as aves atuais, então nós separamos elas, né, em aves não voadoras e aves voadoras, ou aves neognatas, né, e depois tem toda essa parte da evolução. Mas, olha, antes dos dinossauros ainda, né, os crocodilos são pré-históricos ainda, né? Antes dos dinossauros nós temos essa parte do reino dos crocodilos. Pessoal, então aqui um pouquinho dessas características, tá? Pescoço alongado, imóvel, presença de 3 dedos, semelhante aos passeriformes que nós vimos no semestre passado. Então, 3 dedos voltados para frente, 1 dedo voltado para trás, presença de ossos pneumáticos, presença daquele osso da sorte, a fúrcula, presença do osso externo, né? Então, todos esses componentes, né, foram encontrados nesse estudo arqueológico. Claro, a medida, né, quando passou de Therópoda para Archaeopteryx, né, já tem uma redução na questão dos dentes, até chegar nas aves normais, nos galos domésticos, né? Então, não tendo essa presença de dente, uma vez que entendam que a perda da dentição, pelo menos o que os estudos arqueológicos falam, favoreceu a adaptação das aves ao plano de voo e as questões que envolvem o voo, uma vez que ela migrou de um tipo diferente de ingestão para algo mais voltado à herbivoria ou outros componentes com menos necessidades da sua dentição. Tá? Então, um pouquinho dessa evolução histórica. E isso aqui é slide do semestre passado, né? Nós sabemos que as aves, então, depois elas adaptam o seu bico córneo para essa parte da adaptação conforme a sua nutrição. Animais frugívoros vão ter um bicocórneo, então, para quebrar esse material. Animais granívoros, né, para quebrar também os grãos. Generalistas, como é o caso lá dos quero-queros, né, pontiagudos, por causa de algumas questões que envolvem a captura, né, de alguns pequenos insetos também, né, sem contar os insetívoros também, né, e outros bicos, néctar, né, conforme a sua adaptação. Mas o que é interessante e que nos auxilia no processo de compreensão e que
sai daquela linha arqueológica dos mamíferos é a questão da ovoposição, similar aos répteis, boa parte dos répteis, e similar à parte de escamas. Nós vemos a galinha, ela apresenta essa parte das escamas, né, o que então é algo similar à parte dos répteis. Pois a perda dos dentes é algo também que foi evoluindo no decorrer do processo. Pessoal, fechado esse gancho, que é só um panorama histórico para nós conhecer, talvez relembrar um pouquinho dos aspectos do ensino médio para alguns. A questão da domesticação, nós vemos aqui que boa parte dos animais foram domesticados inicialmente, né, a maior parte deles aqui, os períodos mais remotos, digamos assim, mais antigos, foram domesticados na Ásia, como é o caso da galinha. Tá? Então, o atual galo, os galos domésticos, ele é uma espécie oriunda do sudoeste asiático, nomeadamente ali Índia e seus vizinhos, tá? E foi domesticado, então, há 6.000 anos. Tá? Então, 6.000 antes de Cristo foi a fase da domesticação. Já o peru, que é uma outra ave de interesse zootécnico, ela foi domesticada mais há 3.000 anos, nos Estados Unidos, na América do Norte. Tá? Então, aqui só para nós termos um pouquinho desse panorama, digamos assim, da produção avícola. Tá? Aqui um pouquinho dessas linhas, tá, que formaram. Hoje nós vamos ter um pouquinho da noção, já partir um pouquinho para a parte da nossa próxima aula, que é melhoramento genético, formação de linhagens, mas de certo modo vocês têm uma noção que então os galos domésticos, essa mais de 300 espécies, 300 raças, desculpa, de galos domésticos, eles são formados, né, principalmente por essas 4 raças, 4 espécies, tá? Que muda o gênero, 4 espécies aqui, todas elas oriundas desse sudoeste asiático. Então, tudo que nós conhecemos de avicultura tradicional, ela é oriunda do sudoeste asiático, tá? E aí eu fui procurar um pouquinho, eu gosto dessa parte histórica, assim, né, para não perder muito tempo também, sempre ganhar cultura, né, de onde esses bichos vieram. Então eu fui procurar esse livro de Andrew Lauren, como as aves cruzaram o mundo, tá? Por quê? Porque eu sempre tive, né, a gente sempre aprende que as aves chegaram, pelo menos na América, com os colonizadores portugueses, né, no Brasil, principalmente os colonizadores portugueses, em 1500, e Pero Vaz de Caminha descreveu isso na carta, que os índios se assustaram com aqueles animais. Quando mostraram o papagaio, o índio não se assustou, porque disse, tem algo igual aqui. E eu fiquei com aquilo na cabeça e busquei informações de como evoluiu isso. Então, aqui passa bem certinho quais são os principais pontos de evolução e domesticação, iniciando sempre pela região lá de formação e domesticação das aves lá no sudoeste asiático, mas tem uma linha de investigador então que aborda essa temática de chegada nas Américas com os colonizadores espanhóis, ingleses, no caso aqui, né, de Colombo, ou portugueses, tá? Espanhóis ou portugueses, desculpa. E também encontrei uma outra terminologia, uma outra fonte, né, de chegada no continente na América Latina, desculpa, via Pacífico. Então, alguns componentes históricos identificaram essa chegada um pouquinho antes de 1500, em 1200, voltados então tanto para a Ilha de Páscoa, desculpa, quanto para o Havaí, por essa chegada pelo outro lado, que não é o lado tradicional, digamos assim, de visão do mapa mundi para nós. Tá? Então, isso é mais a termos históricos e curiosidades curiosas, digamos assim, da avicultura. Claro que tudo isso evoluiu em 1600, 1700, no Brasil nós vamos ver 1800 e 1900, essa parte da evolução produtiva, mas isso aqui é título de curiosidade, então, são a história de como a ave cruzou, então, o mundo saindo do sudoeste asiático. E só para ter uma ideia, ela era usada para um fim
na Índia quando foi domesticado. Sua finalidade era galo de briga, animal de briga, rinha de galo. Tá? Também tinha a parte ornamental, mas muito voltada a animais de briga há 8.000 anos. Né? Vocês, como futuros profissionais formados, né, e trabalhando na parte da medicina veterinária, tem que ter a noção, né, faço um adendo aqui, que isso é proibido no Brasil desde 1961, conforme esse decreto federal. Tá? A briga de galo é proibida, embora a gente veja reportagens aí, né? Semana passada acho que passou um prefeito do Paraná estava lá no Rio Grande do Sul levando galos de briga. Então é uma coisa que ainda movimenta essa parte da clandestinidade. Nós vemos isso muito próximo aqui na fronteira do Paraná também, algumas coisas que envolvem isso, mas é importante frisar que é uma questão proibida em termos de decretos federais. Aqui a parte da ornamentação, rupestres. E aqui um pouquinho do que eu mencionei para vocês. Registro histórico geral mesmo, aborda que Pero Vaz de Caminha, a primeira carta que escreveu a Portugal, abordou então que mostraram as aves para os índios e eles não queriam pôr a mão, não ficaram espantados porque era algo que não era do seu dia a dia nessa faixa, digamos assim, mais leste do Brasil. Pessoal, em termos mundial, em termos da avicultura, ela serviu para essa parte como alimentos para carnes e ovos, mas ao final do século XIX. Então, 1880, 1900, foi quando se deu o arranque para esse uso, esse fim mais linkado à carne e ovos. Mas tem registros, né, históricos brasileiros, já estou finalizando essa parte histórica, tá? De comércio dessas aves, voltadas a fins ornamentais, ou já alguma coisa voltada à produção, em 1823, 1900, já algumas importações de raças. Pensem comigo, 1874 tem a migração do Brasil, 1874, 1875, os primeiros italianos na Itália, esse costume de comer carne de frango já era comum, já era do período romano, né? E trouxeram com isso, porque o italiano, o europeu, de modo geral, também tem muito o costume da caça, né? Então, quando eles trouxeram essa característica, né? E aí nós já vemos, em 1900, a criação de raças mais elaboradas, né, oriundas da Inglaterra ou dos Estados Unidos. No caso aqui, a Plymouth Rock Barrada, nós chamamos de carijó aqui no Brasil, também já importada dos Estados Unidos no ano de 1900. E aí o Brasil começa o quê? Começa a aumentar a sua população. Passa de 10 milhões para 30 milhões em poucos anos. Por que a nona avó Olívia, minha vovó, ainda acredita no uso de hormônios e outras questões? Por quê? Hoje nós vamos falar sobre isso, inclusive. Porque ela é de um tempo em que a ave demorava 6 meses para atingir 2,5 kg. E hoje, com 35, 42 dias, a ave consegue chegar nesses parâmetros zootécnicos. Nós vamos hoje aprender um pouquinho do porquê isso. Tá? Aqui eu faço só um adendo, tá? Mas pensem que na altura a produção girava em torno de 6 meses para nós chegarmos a um animal com 2,5 kg. Pessoal, para nós irmos para uma parte final desse desenvolvimento histórico, 1940 1945, questão que envolve globalização, Segunda Guerra Mundial, e dali começa uma fase mais comercial da avicultura. Por quê? Uma questão envolve a escassez de alimento na Europa e o reflexo em outros países, e outra questão também que alguns historiadores abordam é esse excesso de componentes nitrogenados que usavam para produzir as bombas ou outros componentes de guerra que estão em excesso e que passam a vir ser utilizados para a agricultura ou para a produção agropecuária como nutrientes básicos,
fósforo, nitrogênio, como nutrientes básicos para nutrição animal ou para nutrição vegetal, que provavelmente, consequentemente, a produção do milho gerará milho para produção animal também. Então, tudo envolve em si também a produção animal, produção vegetal e produção animal. Então, esse excedente de componentes, de adubos, de outros compostos químicos da Segunda Guerra Mundial, alguns historiadores abordam como fator preponderante para esse aumento produtivo pós-Segunda Guerra Mundial. Além da escassez de alimento, da dificuldade e da necessidade de melhorar a produção, e isso nós vemos, olha, por que a nona acredita lá? Porque bicho com 105 dias não tinha nada, tinha 1,5 kg. Hoje, com 35 dias, está nos 2,300, 2,400. Né? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas antes de falar nisso, nós vamos falar mais a nível de Brasil. Então, a nível de Brasil, eu peço, já vou fazer um intervalinho para não ficar muito tempo. A nível de Brasil, nós temos 4 grandes períodos produtivos. Tá? Nós temos um primeiro período, que nós chamamos de período romântico, que era aquela parte que nós produzimos as aves, raças puras, para a produção ornamental. Depois, nós tivemos já abertura de comércio internacional e trazendo algumas experiências de alguns países e criamos o período comercial. E depois nós avançamos para o período industrial e os dias atuais para período superindustrial. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, no primeiro momento, instalações precárias, aves criadas em fundo de quintal, voltada muito para a parte ornamental, tá? Não se cruzava muito, ou não tinha tanto acervo de linhagens para se cruzar e pensar no melhoramento genético mesmo. Até se cruzavam algumas espécies, mas não eram para fins técnicos, com experimentação em cima. Tá? Então, esse é um primeiro período brasileiro, período romântico. Depois, já avança para uma parte mais comercial, tá? Onde migra da parte ornamental para uma produção. O Brasil começa a receber e a formar questões tecnológicas de sanidade para animais, começa a criar as primeiras cooperativas, e hoje nós vamos falar a importância disso para o pequeno produtor. Vem as primeiras fábricas de ração, já vem um pensamento mais comercial. Importa-se incubadoras, já pensa, né, em migrar dessa parte da produção, saindo do choco das galinhas, para algo industrial. Então, todos esses pontos foram crescendo nesse primeiro período comercial. Nós vemos, então, um avanço, né, isso que é durante a ditadura militar, um avanço do desenvolvimento dos portos do Brasil, né, importação de linhagens americanas, comércio de rua, né, a capital federal, na ocasião, era Guanabara, que é o atual estado do Rio de Janeiro. Então, muitas coisas evoluíram vindo do Rio de Janeiro, avançaram para a região oeste. Então, isso comercializava, isso que nós vemos hoje comercializar no Marrocos, na China, em alguns países da África, comércio de rua, né? Todo o Brasil era tradicional, posterior, com o avanço da inspeção dos produtos de origem animal, com a inspeção e criação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, órgãos estaduais, SIDASC, nós já evoluímos referente a isso, mas era uma prática comum esse comércio de rua para aves. E aí nós temos um terceiro ponto. A partir de 1960 até 1970, nós temos um período industrial, onde já começa a pensar num modelo que eu vou falar para vocês hoje, que é o modelo da integração. Tá? Na próxima aula, nas próximas aulas, vamos conversar sobre cooperativismo e integração. Como é que funciona cada um desses modos. Tá? E aí, importou-se linhagens externas, começou alguns pesquisadores ir para o exterior e trazer técnicas, tá?
implementou grandes complexos avícolas, principalmente no estado de Guanabara, atualmente Rio de Janeiro, e também, a nível catarinense, com muito orgulho, começa a se desenvolver esse modo de integração. O que é esse modo de integração que eu quero falar com vocês hoje? Vamos pensar assim, a Vanessa. A Vanessa é uma produtora de aves da década de 1960, da década de 60. Né? A Vanessa, para ela produzir, ela precisa adquirir as aves, precisa adquirir a ração numa agropecuária, se existisse na altura, precisa adquirir alguma questão de medicamentos, caso fosse preciso, precisava adquirir aquecimento, se já tivesse essa tecnologia, se ela quisesse gastar com isso na altura, mas ela ia ter que, para ela formar a sua produção, a sua unidade de produção, ela tinha que ser por conta. Né? E esse modelo, esse presidente, no caso da Sadia, na altura, Tio Fontana, buscando um modelo norte-americano, baseado nesse modelo norte-americano, sistema de integração, ele trouxe a Santa Catarina, Concórdia, Ceará, Chapecó, Toledo e dois vizinhos no Paraná também, esse modelo de integração. E o que esse modelo de integração, que nós vamos falar com mais ênfase na próxima aula, ele aborda? Ele aborda a temática de que a Vanessa ela vai ser responsável por construir o aviário, Vanessa, vai ter que gastar, vai ser responsável por ter a cama do aviário, por ter o sistema de aquecimento, por gastar com a energia elétrica, e a empresa integradora vai fornecer para a Vanessa os pintos do primeiro dia, os pintinhos, vai fornecer a ração para os períodos que ela precisar, vai fornecer assistência técnica, medicamentos, caso precise, profiláticos, uma vez que nesses 35 dias não tem necessidade, a não ser que seja de uso curativo, ou seja, se ocorrer algum distúrbio no lote, né, mas de modo geral não se utiliza isso em termos de aplicação técnica, essa medicação. Pode ter algum componente nas dietas, como os antibióticos, outros componentes, né, mas tudo isso é função da integradora. E a Vanessa? Todo o seu manejo, todo cuidado, luz, água, instalações, certo? Então, essa é a integração. E aí, ao final do lote, a empresa pega os animais e a Vanessa vai ganhar por produtividade. Então, isso muito depende dos contratos. Então, esse modelo de integração é que veio ao Brasil e que hoje potencializou para que os pequenos produtores também consigam entrar nesse meio. Certo? Entenderam um pouquinho da integração, da lógica da integração? Ui, escapou aqui. Beleza. Claro, existem os produtores independentes também, né, meus queridos? Mas o modo de cooperação, o modo de integração, o modo cooperativista é o mais... Versão? O modo cooperativismo, ou o modo mesmo da integração em si, é o mais... Ah, que legal. Show, show. Não, é bem isso, é. É assim, Ricardo. Depende do contrato, certo? Eu já conheci várias empresas que, às vezes, exploravam um pouquinho o produtor. Mas, de modo geral, essas empresas logo não conseguem dar conta. Em geral, elas não... o produtor logo cai fora ou busca outro integrador. Isso, porque pensa assim, ó. As letras miúdas. Pensa assim, a Vanessa, se ela fosse produzir independentemente. Hoje eu nem sei como é que está o preço. Antes da pandemia, a Vanessa ia gastar uns 200 mil para construir o aviário. Então, ela já tem esse arranque. Pequeno produtor tem capital para isso? Talvez não, mas aí as integradoras fazem o sistema de empréstimo,
pagamento em 10 a 15 anos, que viabiliza o processo. Tá? Agora, se o produtor tivesse que toda semana comprar ração na agropecuária, ou ter todos esses cuidados com assistência técnica, por isso que a produção independente, ela... Isso, ó. Hoje, com o preço do zinco, com o preço dos componentes, hoje está 1 milhão para mais, né? Isso, eu falo 200 mil, um sistema não tão climatizado, tá? Esse que o Ricardo está falando, antes da pandemia, 1 milhão, era com placa sanduíche, organizadinho, com sistema de resfriamento, uma coisa bem organizada, né? O que eu falo, por nós morarmos numa região que possibilita um semi-automático, né, Ricardo? Então, manuseio de lona, né? Mais simplesinho assim, nós conseguiríamos com 150 a 200 mil. Hoje, com o preço aí principalmente desses produtos que são importados para o sistema de aquecimento e arrefecimento importados da China complica. Sem contar isso que o Júlio comentou, pessoal. A soja hoje, preços absurdos. Milho hoje, preços absurdos. É bom para o pessoal lá do ETA que está produzindo, né? Tem um amigo meu que fez contrato a R$60 e hoje a soja está 60, não, 80, e hoje a soja está 120. Está perdendo um pouquinho de dinheiro, mas tranquilo. Porque tem uma parte da tua produção que tu pode vender para pagar os adubos, né? E a empresa adianta. Então, ele adiantou, vamos supor, 1.000 sacos de soja a 60. Ele adiantou 60 mil reais para custear a produção. Só que hoje, aqueles 1.000 sacos estão valendo 120 mil reais. Entende? Só que o produtor tem que fazer esse tipo de coisa, o produtor de grão. Senão ele não consegue pagar o adubo. Não tem linhas de crédito tão atuantes em financiamento da cultura agrícola. Então, é só um adendo do que o Júlio trouxe, que a ração tem esse avanço por causa disso. O produtor com 10 aviários saindo muito mais de 20 mil aves. Isso, essa é a questão. Hoje os aviários, 18 a 21 mil aves. Tem-se o espaçamento adequado, com todo o controle zootécnico, né, de espaçamento entre aviários e espaçamento da granja em relação a outras culturas. Então, claro que, no caso aqui, 52 dias, é porque o Ricardo já conta o vazio sanitário também, bem antecipado. Porque o modo de produção hoje está em 35 a 42 dias, a não ser que seja, claro, Chester ou outros frangos, aves natalinas, que daí pode se abater com maior tempo. Mas o período base de abate dos animais é 35 a 42 dias. 52 é que o Ricardo, acho que ele acompanhou, já tinha um vazio sanitário envolvido ali, que é o período que o aviário tem. Isso! Show de bola. Bem isso, Ricardo. Na cama, e cal nele. Tal e qual. E cal. Cara. Bem isso, Ricardo. Show de bola. Pessoal, e aí, em 1960 e 1970, tem toda essa parte desse entusiasta da agricultura, é uma pessoa, já faleceu, né, mas no Oeste é uma pessoa muito homenageada por toda essa evolução que a avicultura, avicultura e suinocultura, né, teve em Santa Catarina. E aí vem as importações das incubadoras. Imagina lá a Vanessa no aviário dela. Tipo, não ia ter condições de comprar a preço competitivo essa ave. Já essas integradoras, elas conseguem aumentar a produção e diminuir os custos produtivos. Então, essas incubadoras, elas vieram também para facilitar esse processo a partir desse período já industrial da agricultura. E aqui nós vemos, eu vejo, ó, pelos últimos anos, eu vejo uma migração tímida, tá? Na Europa, para uma volta desse modelo de produção, principalmente para as galinhas poedeiras. Tá? Lá tem um grande grupo de mercados, Rede Continente, Rede Pingo Doce, Intermarché, que comercializam produtos que eles chamam os ovos das galinhas felizes. Tá? É só um adendo que eu faço aqui de algo que se percebe a nível da Europa. Se isso vai chegar ao Brasil, vem chegando aos poucos. Tá? Tem um grupo Mantiqueira no estado do Mato Grosso, tem um colega que trabalha com eles lá, é zootecnista técnico, o gerente da produção lá, e tem uma parte da linha que é
cage-free, ou livre de gaiolas, né, sistema aberto, para poedeiras, que é o principal problema de pressão da mídia né, com esse alto adensamento animal por unidade de produção, que é o modelo de produção em gaiolas, tá? Que nós vamos ver mais à frente também. Mas olha, esse modelo tradicional, o próprio Ricardo deve ter visto que não, claro, vai se alterar um pouquinho a estrutura, né? Mas olha isso aqui, uma foto de 1960. É quase similar ao que nós vemos hoje, em termos de densidade, né? Claro, estrutura nem se fala. Nós temos aqui revestimento, comedouros mais automáticos, comedouros não desses do tipo tubular, mas comedouros automáticos com bosca sem fim, que nós vamos ver mais à frente, né? Mas nós já víamos isso em 1960 em Santa Catarina. E, claro, como a capital federal era em Guarabara, também boa parte do sistema de integração voltando para a capital federal. E aí nós damos um pulo, né? 60, 70, essa evolução, essa questão do Atílio Fontana e da Sadia em termos do oeste catarinense, Sadia Seara, outras cooperativas, tá? Lar no Paraná, embora seja um pouquinho mais recente que a Sadia. Em 1970 já começa uma parte super industrial, que é a que nós estamos nos dias atuais. Que aí nós já vemos um desenvolvimento tecnológico próprio, nós já vemos, a partir principalmente de 1990, uma abertura do mercado. Então, é algo que eu tenho muito orgulho, a Embrapa, Suínos e Aves, localizada em Concórdia, ela foi pioneira, né? Ela foi formada em 1975. Quem gostar da área, um excelente lugar para fazer estágio. Eu fui estagiário da Embrapa, gostei muito do que vi lá. Mas, 1970 até 1990, se incentivou instituições públicas para realizar essa pesquisa. Embrapa, universidades, institutos, empresas estaduais de pesquisa, né? E a partir de 1990, teve uma abertura de mercado. Por isso que hoje nós vemos Brasil Foods, Tyson, outras empresas, talvez não seja do dia a dia de vocês, tá? Mas vemos hoje grandes empresas, grandes multinacionais agindo no mercado da agricultura. E esse avanço tecnológico, no primeiro momento, foi devido a essas instituições públicas. Num segundo momento, as instituições privadas. Esse modelo de integração ajudou muito. E o Brasil começou a abastecer o seu mercado interno e começou a exportar o seu frango. Tá? E exportar o quê? Principalmente produtos nobres, coxa, peito, né? Então ele não exporta o trem de pouso que os caras falam, né? Como é que é o trem, churrasco de trem de pouso? É asa, pé e... não lembro o que é que os caras falam. Eles exportam só produtos nobres. O Brasil começou a se atentar nisso, principalmente para o mercado árabe, mercado japonês, mercado asiático e também mercado europeu. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E aí, em 1975, formou-se essa empresa brasileira de pesquisa agropecuária, Embrapa Suínos e Aves, Concórdia Santa Catarina, desenvolve atualmente ainda algumas linhagens de frango de corte e frango de postura. E um pouquinho do que eu falei, meus queridos. Vamos fazer um intervalinho, tá? Um pouquinho do que eu falei. Num primeiro momento, incentivando instituições públicas e, num segundo momento, abrindo o mercado para instituições internacionais, que potencializou, então, a vinda de investidores americanos, europeus, para a produção agropecuária, que evoluiu a produção nacional. Pessoal, eu falei muito rápido essa primeira parte, porque é preciso nós chegarmos lá num determinado nível da aula para acompanhar as outras turmas. Espero que, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês sinalizem, por favor. Voou, né, filhota? Mas aprendemos alguma coisa, né? Obrigado, mano. Aprendemos alguma coisa? Obrigado, Milena. Depois quero um print, hein? Não, como eu falo muito rápido, eu fico pensando que às vezes vocês não conseguem anotar.
Modo Eminem ativado, como a galera diz, né? Ô, Cauê, beleza? Meus queridos, vamos fazer um pequeno intervalinho. Eu tentei fazer um intervalo maior de 20 minutos, mas não dá certo, porque eu canso daqui a pouco e eu preciso de mais um intervalo. Então, nós vamos fazer um intervalo de 10 minutos e fizemos depois um outro intervalo de 10 minutos, tá? Então, nós voltamos às 20 e 28, 29, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, apita. Não precisa se preocupar com o ok, tá, meus queridos? Então, pessoal, voltamos aqui. Está gravando de novo. Ok. O áudio está funcionando. Beleza. Pessoal, então nós vimos um pouquinho sobre essa parte da evolução histórica da avicultura até os tempos atuais, em termos de Brasil. Falar um pouquinho da importância agora do setor, atualmente, digamos assim. Então, é um setor altamente tecnológico, e um pouco disso vem daquelas questões de investimentos com instituições públicas e, nomeadamente nos últimos anos, a abertura de mercado e a importação de tecnologia e profissionais também, de certa forma, internacionais, e os brasileiros indo fazendo essa formação também nos melhores locais da produção. E nesse ponto, o Brasil hoje caracteriza-se como o maior exportador de carne de frango. Tá? Então, o Brasil não é o maior produtor, depois vamos ver alguns dados, mas é o maior exportador de carne de frango. O Brasil está oscilando entre o segundo e o terceiro maior produtor da carne de frango. O primeiro, que produz mais, é os Estados Unidos. Entretanto, os Estados Unidos têm um alto consumo do frango. Então, por ser um produto de fácil preparo e por todas as questões que envolvem os fast foods e outros componentes do frango nos Estados Unidos, ele é muito consumido lá. Enquanto no Brasil, embora nós tenhamos um alto consumo, cada brasileiro consome mais de 40 quilos de carne de frango anualmente,
o nosso mercado produz mais do que a necessidade do mercado interno. Então, aproximadamente, nosso mercado está em 68% vai para o mercado interno e 32% é exportado. Tá? Então, esse aqui é um pouquinho do panorama da avicultura. E esses 30% que são exportados tornam o Brasil o maior exportador de carne de frango do mundo. Tá? Mundial, principais mercados, Ásia, Europa e países árabes ali. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, né, mais à frente. O Brasil, então, tem destaque sanitário de excelência, tecnologias, todos esses componentes que nós abordamos anteriormente. E dentro dessa produção intensiva, algo que o Luiz, creio eu, já trouxe um pouquinho de informação quando ele mencionou o custo dos aviários, né? Para nós termos a noção, então, nós temos diferentes modos de produção na avicultura, né? Mais para frente nós vamos trabalhar sobre os diferentes sistemas de criação, diferentes sistemas de produção também, né? Mas nós temos, então, esses dois grandes grupos, né? Então, as aves criadas em aviários não climatizados, que representam uma boa fatia, né? E aves criadas em aviários climatizados. Vamos conhecer um pouquinho mais à frente sobre esses dois modelos de aviário. Mas pensem assim que o Brasil, às vezes, ele tem essa possibilidade de criação, principalmente pelas condições climáticas. Né? Então, na Europa, por exemplo, não tem como produzir aves só com a cortina barrando o vento, por exemplo. Lá, pela questão do frio, tem que ser as placas sanduíche revestindo todo o aviário. No Brasil, existem aviários totalmente climatizados, mas muitos aviários com integradoras que às vezes não exigem tanto, né, ainda são utilizados como não climatizados, onde levantar e abaixar a cortina é a regulação principal desse modelo de produção. Embora, né, tenhamos sempre evoluído para uma produção em ambiente climatizado, tendo um cuidado com ventilação, com luminosidade, com ventilação, com luminosidade, com temperatura, com umidade, enfim, outros aspectos que nós vamos conversar quando nós trabalharmos instalações e equipamentos na agricultura. Então, entendam que os dois grandes grupos de sistemas de produção são os aviários climatizados e os aviários não climatizados. Ainda, produz, então, 1,5% do produto interno bruto. A agropecuária em si gira em torno de 20%, 21%. Esse ano de pandemia, provavelmente esse valor vai ser maior, né, porque as indústrias fecharam por alguns períodos e tem a tendência do agro não ter parado e aumentar as exportações do Brasil e a produção animal e agrícola ter evoluído em termos do montante, digamos assim. 47% da carne brasileira produzida é carne de frango. Né? Então, ali que eu falei para vocês que emprega próximo a 2% da população, né? Se nós fôssemos 200 milhões, 5 milhões de empregados diretos ou indiretos da agricultura, daria 2,5%. Só um pouquinho mais que 200 milhões, então talvez um pouquinho menos desses 2,5%. E o que é importante, pessoal, e eu já venho mencionando para vocês, por isso que eu trouxe um pouco do parte histórica, né? É que a avicultura ela tem esse modo um pouquinho diferente em termos da produção em si. Então, quando nós pensamos na produção agrícola, hoje nós vemos, né, no Mato Grosso, por exemplo, vemos grandes fazendas, grandes propriedades produzindo, então, grãos, uma vez que a demanda, né, a relação e a produtividade leva com que a eficiência produtiva seja alta nesses grandes complexos agrícolas. Né? Já na avicultura, por inúmeras questões, né, principalmente essa quando eu dei o exemplo ali da Vanessa montando um sistema de criação, né, que é a parte do sistema integrado, onde então o produtor de certa forma ele não assume todos os riscos,
A integradora também tem riscos no modelo produtivo, né? Então, com isso, potencializa a esse incremento da agricultura familiar. Quando nós falamos de agricultura familiar, né, nós temos que pensar que esse termo, essa definição, ela aborda mais uma temática daquela propriedade em que a mão de obra é oriunda da agricultura familiar. Tá? Então, ou seja, não precisa contratar profissionais, ou se contratar é esporadicamente profissionais oriundos de fora. Então, isso que nós chamamos de agricultura familiar, e a agricultura, ela corresponde, então, em 70% da agricultura dela, girando em torno da agricultura familiar. E o sistema de integração, que eu mencionei anteriormente, atendendo mais de 120 mil famílias. Né? Essa aqui é uma fonte do Animal Business. Certo, meus queridos? Então, se não estão falando mais nada, só confirma para mim se eu estou falando certinho, se vocês estão me ouvindo. Como vocês não falaram mais nada. Obrigado. Show. Então, esse aqui é um panoramazito, sexta-feira, né? Nossa, estão falando mais do que habitual. Estão falando mais do que habitual. Estamos começando bem esse momento. Estamos aqui, beleza. Meus queridos, então falamos um pouquinho sobre... O que foi, Gabriel? Vamos lá, então. Ai, ai, ai. Então, meus queridos, nós falamos um pouquinho da história da agricultura, da importância, e nós tratamos a agricultura mais como galos domésticos. Mas também é importante, né, nós frisarmos, nós vimos um pouquinho o modelo de produção, né, que existem outras espécies de interesses zootecnicos. Nós vamos mencionar algumas delas, né. Primeiro, modo de produção, principalmente voltado a uma escala mais comercial, mas nós vamos estudar também aves produzidas em modo alternativo, digamos assim, aves caipiras, um sistema orgânico de produção, né? Sistema orgânico de produção, sistema colonial, vamos ver as diferenças desses dois modelos em termos de legislação a nível do Brasil. E também temos outras espécies de interesses zootécnicos. Né? Nós temos a produção de peru, que regionalmente nós também temos produção de marrecos, patos, aves produzidas para fins ornamentais ou aves silvestres, né? Tudo isso é contemplado como um grande grupo da zootecnia de aves. Tá? Pessoal, aqui eu vou trabalhar com vocês mais estas bibliografias e assuntos, né, voltado ao galos doméstico, tá? Que é uma ave, então. Caramba! Um pouco fraco esse? Uma galinha da Angola, é isso? Parece aquelas galinhas da Angola. Tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco. Por microfonia, sem problema. Acontece, filho. Não se preocupe. Meu filho, Gabriel? Gabriel. Depois vocês ajeitem o nomezinho de vocês, tá? Sempre deixem certinho o nomezinho de vocês aí para a questão da chamada. Pessoal, então nós vamos trabalhar mais aqui na parte do galos domésticos, mas também, né, deixo aqui bibliografia de outras atividades produtivas, tá? Claro que nós não vamos chegar a 3,5 kg, nós abatemos, em modo geral, as aves antes, tá? Senão aqui já começam algumas alterações, principalmente voltado ao sistema locomotor e às miopatias. Se nós utilizarmos aves, claro, de seleção genética. Aqui a produção de perus, também como uma atividade agropecuária, produção de codornas, tanto para ovos quanto para carne. No Brasil,
exporta para o Japão, um grande consumidor de carne de codorna, carne de produtos de origem dos patos. Isso é vírus? Marreco na região, ganso, para fins ornamentais também. Fazão, aqui eu coloquei algumas bibliografias, tá, para quem tiver interesse. Aqui a estrutiocultura, né, que é a produção de avestruz, nos últimos anos reduziu muito. Eu cheguei a trabalhar lá em Brusque, quando, nos finais de semana nós íamos trabalhar numa produção, estudava numa escola agrícola em Camboriú, o cara ia buscar nós para trabalhar cuidar dos avestruz, lá em 2003. E ali na década de 90, teve um boom da produção de avestruz. Porque quando tu pensa assim, uma ave, 100 a 120 quilos, o cara cresce o olho, né? Só que são animais, né, que têm uma dificuldade em termos de produção, apresentam uma certa agressividade durante o desenvolvimento produtivo. Então, de certa forma, reduziu o número de efetivos, né, desse produto, nesse caso, a produção da avestruz. Também, década de 60, 70, existiam alguns livros, algumas publicações da produção de pombo, não o pombo doméstico, pombo de praça, né, mas o pombo para fins de carne. Tá? Mas hoje a avicultura, de modo geral, está focada principalmente ao galos doméstico, com algumas outras espécies também de interesse zootécnico. Aqui eu trouxe só para vocês algumas curiosidades reprodutivas, agora sim. E aqui eu já trago um gancho de uma aula que eu vou dar para vocês sobre planejamento de produção para aves, tá? Que é o início da postura dos animais, né? Então, eu só trago um exemplo para vocês o seguinte, que as aves, elas atingem a sua maturidade sexual e começam a sua postura, a galinha, no caso, com 18 a 20 semanas. Tá? Algumas 17. A partir de 17 já tem que ter um pouquinho de cuidado. Entretanto, num sistema de produção, depois eu vou falar para vocês um pouquinho sobre os programas de luz, mas já anotem algumas informações interessantes. Então, da primeira semana à nona semana de vida dessa ave, nós não precisamos nos preocupar com a luz, com a luminosidade. Tá? Agora, a partir da nona semana, da 10ª semana, até a 16ª, 18ª, que é quando ela começa a produzir, nós temos que cuidar da luminosidade. Tá? E agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Esses animais, eles produzem mais em fotoperíodo crescente ou fotoperíodo decrescente? Alguém tem alguma experiência? Minha galinha aqui produz mais quando aumenta ou quando diminui o período de horas-luz. Alguém tem alguma ideia? Mais luz. Perfeito. Então, por que mais à frente nós vamos falar um pouquinho sobre programas de luz na avicultura, que é uma das funções, né, dos profissionais que trabalham com isso, que é ter essas noções. Então, a ave ela é estimulada pelo fotoperíodo, e aí o que nós profissionais, quando estamos trabalhando um programa de luz, quando estamos fazendo um manejo de uma unidade de produção de aves coedeiras, nós tomamos o cuidado. A partir da 10ª semana, ela pode ter uma atividade sexual antecipada se nós não cuidarmos a luz. Então, de modo geral, da 10ª à 18ª semana, nós ou mantemos a quantidade de luz em 10, 12 horas, mantemos a quantidade de luz, ou fizemos luz decrescente. Nunca luz crescente. Por que será? Já falei, porque nós vamos estar estimulando a precocidade sexual. Certo? Então, da primeira à nona semana, não tem problema se nós fornecermos luz crescente ou decrescente, não tem problema. Agora, a partir da 10ª semana até o início da postura, o programa de luz tem que ser constante, sempre a mesma hora de luz, vamos supor,
Na segunda-feira, 10 horas de luz. Terça-feira, 10 horas de luz. Semana 1, semana 2, semana 3, né? 10 horas de luz ou luz decrescente. Tá? E a partir da 18ª semana, nós vamos aprender mais para frente, é luz crescente. Eu vou ensinar para vocês como é que nós fizemos o planejamento dessas aves e o planejamento desse programa de luz, visto que essas aves, na 18ª semana, já têm estrutura morfofisiológica para iniciar a sua postura. Por isso que nós iniciamos um programa de luz. Certo? Nós vamos conversar, vamos voltar a esse ponto, mas era um dos itens que eu queria abordar com vocês, para que já tenham uma noção, para quando nós começarmos a falar em manejo em si, vocês remetam e lembrem dessa questão. E aí vamos ver aqui, o período de incubação, 21 dias na avicultura. Então, o período que fica na incubadora é de 21 dias, ou o período que fica na galinha choca, por exemplo, né? É 21 dias até a sua eclosão. Tá? Então, aqui alguns dados ou técnicos, tanto da avicultura, que é o que nós mais vamos trabalhar, da produção de frango, desculpa, quanto outras espécies de interesse zootécnico também eu deixo aqui mais a título de curiosidade. Então, nós vamos trabalhar a partir de agora com o galos domésticos, que é o nosso frango. E quando nós falamos na avicultura, pessoal, é importante frisar que nós falamos tanto na produção de ovos quanto na produção de carne, né? Então, nós vamos, num primeiro momento, fazer aquela polemizada, né, que eu falei para você da minha avó, a Olivia, né? Até hoje não consegui convencê-la, né, a essa parte da produção do frango não ter o uso de hormônios ou de componentes esteroides, digamos assim, na sua produção. Vamos já conversar um pouquinho sobre isso. E o porquê? Ela se assusta um pouco, que daí é aquela, né, Júlio? Essa aqui é uma daquelas questões lá, né, Júlio? Lembra? Daí, ó, você já vai saber a questão, tu vai querer que eu... Ô, professor, repete isso, por favor. Ô, professor, repete isso aí de novo. Não peguei bem. Conheço. O Júlio não está mais aí, mas se ele tivesse aí, ele ia lembrar. Então, assim, meus queridos, o que levou a esse processo produtivo? Né? Então, o que levou é uma série de fatores que nós vamos começar a estudar a partir de agora. Tudo hormônio, essa criançada crescendo que nem uns loucos agora aí, ó. Tudo hormônio, pode ter certeza. Aí tá gravando a aula, desculpa, brincadeira, tá? Vou explicar. Meus queridos, então aqui, ó. Claro, nós vamos deixar 56 dias, tá? Como foi o Júlio que falou antes da experiência dele lá, o Luiz. Né, 35 a 42 dias é o período atual de produção das aves de corte. Mas pensem comigo, em 1957, uma ave aos 56 dias pesava 905 gramas, em 78, 1,8 kg, em 2017, 4,2 kg. Né? Se nós deixarmos 56 dias, mas nós abatemos antes pelas questões que envolvem eficiência alimentar, cuidados do sistema locomotor, cuidados nas miopatias e outros problemas que possam vir a existir. Tá? E o que mais assusta é isso, né, a nona? A nona olha isso aqui, meu Deus do céu, Gu, não tem condição. Olha aquele bicho ali, ó, 57. Olha o que vocês fizeram com ele em 2010. Imagina como é que está hoje. 2021, mais 11 anos depois disso. Não ganho uma conversa dela. Vamos conversar um pouquinho. Olha a conformação da carcaça, meus queridos. Olha a conformação da carcaça. Olha essa abertura, olha essa estrutura. Olha esse espaço do trato digestório, reprodutivo não tanto, digestório, respiratório, outros componentes, né? Olha a medida que foi reduzindo. É claro, se nós abrirmos um pouquinho aqui, nós vamos ter esse buraco, digamos assim, né? Mas aqui vocês veem que é reduzido. E é reduzido. Então, esse aumento na deposição, isso aqui é avicultura de corte, está no escrito.
se aumenta a deposição de produtos cárneos na coxa, principalmente coxa e peito, assusta a avó Lívia. Assusta a nona, né? Olha isso, se nós deixássemos o frango ainda. Nós vamos abater aqui, né? 43 dias. Como é que eu não vou assustar a avó, cara? Né? Conseguem perceber esse baque, essa diferenciação em termos produtivos na década de 80 mesmo? Chester nós vamos falar na próxima aula, bem interessante. Chester é bem interessante, é um galo doméstico, galos domésticos, tá? Uma espécie que foi que a Perdigão, na altura, uma empresa que não existe mais, a Perdigão importou dos Estados Unidos, pagou 750 mil dólares, 90 e alguma coisinha, se não me engano, eu não falo na próxima aula, e trouxe essa ave para fins de ser a nossa ave natalina, substituiu o peru. O que é Chester em inglês? Peito, né? Então, é uma ave que foi selecionada, vou mostrar para vocês a seleção genética do Chester, voltado à deposição de mais conteúdo a nível de peito. Vamos falar sobre ele na próxima aula. E agora eu te pergunto, o que se deve esse aumento no desempenho dessas aves? Olha essa ave aqui em 1980. A nona já ia dizer hormônio. Hormônio? Olha, as nossas galinhas eram tão lindas, tinham a pele amarela, olha que coisa mais linda. Aquilo que era gordura de verdade. Hoje em dia não, os frango mole, pálido, branco, só peito e coxa, não tem mais gosto. Isso aqui é que a minha avó diz, eu já perdi o papo com ela, a conversa com ela frente a isso, né? Mas nós vemos essa evolução de qualidade de carcaça, de volume, qualidade de peito, nós vemos uma grande diferenciação e carcaças voltadas a uma gordura mais embranquiçada, pele também mais embranquiçada, que é um pouco do que atrai o mercado consumidor, tá? E agora vamos ver então um videozinho produzido pela associação e que explica frente a esse tema do uso de hormônios. Só desligar aqui. O videozinho está um pouquinho baixo, tá, meus queridos? Eu não tenho como colocar legenda aqui, mas, de certo modo, ele nos auxilia nesse processo de entendermos o que ocorreu na evolução avícola nos últimos anos. Ao contrário do que se pensa, os frangos não são produzidos com hormônios. Isto é falso. Este equívoco nasceu do fato de que as aves produzidas comercialmente ganham peso de modo mais rápido que as aves caipiras ou coloniais criadas em casa. Fato que se explica facilmente pelas seleções genéticas feitas nas últimas décadas, sempre selecionando os indivíduos com maior ganho de peso e menor tempo. Como isso funciona? Imagine um jogador de basquete de alta estatura se casando com uma jogadora de vôlei também de alta estatura. Provavelmente, os filhos desse casal serão altos. Junto à seleção genética, uma alimentação balanceada à base de milho e soja, a criação em ambiente climatizado, prevenção de doenças, padronização da produção, o respeito ao bem-estar animal contribui com o rápido crescimento do frango. Verdade é que o uso de hormônios na produção de aves é proibido por lei e fiscalizado pelo governo. Além disso, a aplicação na moderna agricultura é inviável. Imagine quantas pessoas seriam necessárias para aplicar o hormônio diariamente em cada frango de cada granja do Brasil. Mesmo em uma pequena granja são criados pelo menos 15 mil frangos e, por ano, mais de 6 milhões no Brasil. Faria menos sentido ainda se a adição de hormônios fosse feita pela alimentação, já que o sistema digestório do frango destruiria a substância, a qual não teria qualquer efeito. Por isso, tenha certeza, a carne do frango é uma proteína saudável, saborosa, de fácil preparo no seu dia a dia e não tem adição de hormônios.
Pessoal, é claro, isso é um vídeo institucional da União Brasileira de Avicultura, né? Vocês devem buscar outras fontes também, mas temos ali a legislação, todo esse componente. Mas desculpa aqui o erro de português, hormonas, em português de Portugal. E depois, né, ganha os memes aí na internet. Deixa eu ver se eu consigo fazer um momento. Vocês já viram aquele meme do Gil? Falar que o hormônio era colocado na alimentar, é isso, é os principais componentes. Já viu aquele meme do Gil do... Tem os memes da internet aí, né, do Gil indignado aí, porque falaram que ele, como um economista, né, e sabe dessas coisas, que não tem hormônio na carne de frango, né? Então, um pouquinho do que foi falado aqui, pessoal. Não deu para entender o vídeo. Perfeito, Darlene. Então, o vídeo foi feito pela União Brasileira da Avicultura. Então, eu vou passar para depois. Deixa eu passar o link aqui para caso alguém queira comentar depois. Queira ver depois, desculpa. E ele menciona os fatores que nós vamos agora discutir também mais à frente, que levaram a esse aumento na produção e a desmistificação do uso de hormônio. Então, o uso de hormônio é proibido por lei, desde, né, não é produzido, não é viavelmente utilizado, tanto em termos viáveis, nem em termos de legislação, né? E o que levou a esse aumento produtivo, na verdade, ele é questões que envolvem a seleção genética. Pesquisas apontam em 85% do efeito da genética na melhoria da produtividade do frango. Na próxima semana nós vamos falar um pouquinho sobre essa genética, principalmente envolvendo raças de alterações musculares, incluindo de peito duplo, que nós chamamos, tá? Mas depois nós vamos conversar. E essa assimilação do hormônio poderia ser viável se esse animal fosse, se esse hormônio fosse injetável, né? Uma vez que pesquisas demonstrando o uso de hormônios via alimentação não é possível, que o trato digestório da ave, existem algumas peculiaridades que destroem esse componente, esse antígeno, né? Via água de beber também não é possível, né? Então, toda essa evolução ela ocorreu principalmente no fator no campo genético. Claro, do ponto de vista nutricional e ambiental, também favoreceu. E aí, um dos pontos, pessoal, que é bem crítico na nossa atividade é a utilização de antibióticos. Então, isso, a nível de América Latina, ainda é aceito essa utilização. A nível da Europa, está se proibindo o uso de antibióticos na alimentação das aves, tá? Na nutrição em si das aves e na produção em si das aves. Tá? Então, esse é um ponto que nós, nos próximos anos, vamos começar a debater. Tá? Na Europa está se proibindo, está se buscando alternativas ao uso de antibióticos, tá? E na nossa produção americana, América do Norte, América Latina, ainda se utiliza esse aditivo alimentar, digamos assim, na produção animal. Agora, hormônio não se utiliza, tá? E aí, referente a isso, eu comentei com o professor Fabiano, né, que vai abordar mais essa parte da sanidade, e aí ele vai trazer um pouquinho desse aspecto que envolve o uso de aditivos, nomeadamente aditivos mais voltada aos antibióticos na produção tanto de aves quanto de suínos, em alguns casos, tá? Certo, meus queridos? Pessoal, então vamos falar um pouquinho sobre esses pontos aqui, principalmente no que envolve a evolução genética. Vamos pensar
Não vou pegar a Vanessa de novo de cobaia, porque ela já peguei. A Milena e a Adriana, tá? A Milena, ela é essa... A Milena, essa aqui é a produção da Milena. E essa aqui é a produção da Adriana. Tá? A Adriana, na verdade, ela compra as aves da Milena. Tá? Mas o que a Milena tem? A Milena tem um conjunto de 100 animais, por exemplo, e é um pouco disso que nós vamos falar em programas de seleção. Ela tem, então, um conjunto de 100 animais, aonde a Adriana solicitou que a Milena selecionasse as principais aves para a Adriana utilizar no programa de seleção dela. Então, a Milena tem um grande conjunto de aves. As aves vão desde 1,8 kg a 2,6 kg, uma média aqui em 2,400, tá? Mas ela vai até 2,600. Tá? E aí, o que a Milena fez? Beleza, vou te vender um pouquinho mais caro, né? Vou te vender, porque a Milena também é gringa, né? A Milena falou assim, não, vou te vender as minhas melhores aves. Aí, o que ocorreu? A Milena veio e vendeu esse conjunto que ela selecionou para a Adriana. Quando a Adriana fez a seleção dela, olha o que aconteceu com a média do peso das aves da Adriana. Então, ficou numa média em 2,400, animais de 2,300 e animais de 2,500. Então, o que ocorre? Essa seleção genética, esse cruzamento, essa seleção de indivíduos superiores, eu utilizei o exemplo ganho de peso, tá? Podia usar outro exemplo, empenamento, podia usar peito duplo, podia usar outras características quantitativas, peso, quantidade, e qualitativas, empenamento e outros componentes, né? Então, a Milena, se ela tivesse 100 animais aqui, 50 animais... Isso aqui é uma distribuição normal, tá? O que é uma distribuição normal? A nossa sala aqui. A nossa sala, nós vamos ter alunos com 50, 60 quilos, outros alunos com 80, 90, 70, 80, 90, que vão ser a média, e outros 90, 100 quilos, que vão ser esses mais aqui voltado a essa parte aqui. Então, em todas as populações, ocorre, de um modo geral, essa distribuição que nós chamamos de distribuição normal, utilizando o peso só, podia ser outra variável, tá, meus queridos? Então, de modo geral, as populações vão ocorrer essa distribuição normal. Quando tu começa a selecionar esses animais aqui e utilizar em programa de seleção, né? No caso, a Adriana utilizou no programa de seleção só esses animais com ganho de peso, ela já vai excluir muito desses animais com peso inferior, né? Então, a média dos animais da Adriana vão estar em 2,400 e ela vai ter animais de 2,300, por exemplo, e vai ter animais de 2,500. Aí, se tivesse, vamos pegar uma mais gringa, me diga o nome de uma mais gringa que a Milene e que a Adriana, por favor. A Paloma, muito bem. A Paloma é mais gringa ainda que elas. Ela pega e seleciona e compra, né, da Adriana, e novamente vai ter isso aqui. É claro, vai chegar num platô, né, pessoal? Vai chegar num período, né, se vocês veem aqui, ó, a diferença do menor animal para o maior animal era de 1,800 para 2,400, 2,500 ou mais, né? Era uma amplitude grande. Ela vai diminuindo essa amplitude. Aqui na Paloma, por exemplo, a média pode ser em 2,500. E ela vai ter animais de 2,550 e 2,450. Certo? Mas vai chegar um tempo que dá esse platô, que atinge o platô de uma determinada característica. Né? Então, essa é a ideia de seleção em si de indivíduos superiores que nós vamos trabalhar com isso na próxima aula, quando nós trabalharmos com linhagens. Eu utilizei aqui exemplos hipotéticos, né, voltado a uma característica quantitativa, como eu falei para vocês, que é peso vivo aos 35 dias, ou peso vivo de abate. Tá? Só que o que ocorre, meus queridos? Que nós temos que ter essa noção.
À medida que nós aumentamos uma característica, nós podemos comprometer outras características. Hoje, o que nós temos no nosso frango tradicional? Nós vemos muitos problemas no sistema locomotor, porque o sistema ósseo não está, de certa forma, adaptado a suportar. Então, nós estamos também selecionando para isso. Tá? Estamos se atentando a essa questão, não é só depositar coxa, depositar peito, e esse animal está ficando quase impossível caminhar, né? Então, nós estamos tendo esse cuidado. E outras características quantitativas também são abordadas nessa temática. Só que se nós pensarmos o porquê que a minha nona fala isso da galinha e não fala isso da vaca de leite, talvez porque ela não tenha tanto contato, né? Mas vamos tentar entender o quão o processo de seleção da avicultura ele é mais rápido do que outros animais. E eu já trouxe algumas informações para vocês. Qual é o período de maturação, não, de idade reprodutiva de uma ave? Quando que ela começa a produzir? 18 semanas. Muito bem, Bruno. Qual é a idade que um bovino encontra-se em idade reprodutiva? 15 meses. Não tiveram zootecnia de ruminantes comigo ainda, tá? 15 meses. Dá uma grande diferença, né? Beleza. Qual é a idade? Olha a minha aspa aqui, tá? Qual é a idade de gestação da galinha? Qual a idade de incubação da galinha? 21 dias. Qual é a idade de gestação, agora sim, de uma fêmea bovina? Vai depender da raça, depender do 9 meses, nós usamos como padrão, mas girar em 283, 295 dias, dependendo um pouquinho se é um Bos taurus índicos ou um Bos taurus taurus, tá? Pode variar um pouquinho isso. Mas nós utilizamos como padrão 9 meses. Agora vamos fazer um balanço nisso, né? O programa de seleção da ave é muito mais rápido. Por quê? Porque o animal tem uma rápida eclosão, tem uma rápida entrada no período reprodutivo. E mais uma questão que eu não falei. Para eu avaliar um frango de corte, eu preciso de 35 a 42 dias, ele já está no peso de abate. E um bezerro? Qual é o período de abate dele? Vai depender, o precoce, super precoce, vai depender um pouquinho do sistema de produção. Não, 140 é mais vitelinho, né? Você é muito cruel ali. Deixa ele crescer um pouquinho mais. Não, tô brincando. Tem os precoces que gostam dessa parte mais com menos dias assim, tá? Mas assim, entendam que esse processo dessa seleção genética, ela foi muito mais rápida na agricultura, que outras espécies não conseguem, chegar nesse padrão, né? Uma rapidez no programa de seleção, ele é algo que ocorreu, né, muito nos últimos anos. Nossa, estou indo muito rápido. Estou quase chegando eu acho que falei muito rápido com vocês, mas tranquilo. Vamos lá. Meus queridos, vamos tocar e acabar um pouquinho mais cedo? Acabar os 10, 15 minutinhos mais cedo ou querem fazer um intervalinho? Hoje é sexta, né? Nossa, vocês vão dizer todo dia para mim isso, hoje é sexta. Mudou a turma agora, né? Antigamente era a turma da Suzana que dizia, professor, hoje é sexta. Agora é a turma da Vanessa e do Cauê que vão dizer, hoje é sexta, podia acabar mais cedo. Isso, essa ladainha aí. Essa ladainha aí que eu conheço. Sextou. Vamos lá. Vamos tocar então mais à frente. Meus queridos, agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os principais fatores que nós, né, profissionais que vão trabalhar com a parte de genética animal, geneticistas, veterinários, zootecnistas, agrônomos e outros profissionais, biólogos que trabalham com essa parte da experimentação genética, né, buscam em termos de seleção
Em linhagens comerciais, na próxima aula vamos entender o que são linhagens comerciais, o que são raças, tá? Mas o que nós buscamos? Então vamos pensar o Luiz que fez estágio. O Luiz, tu fez estágio. Tem um menino que fez estágio, né? Eu não queria pegar de cobaia, mas... Alguém já fez estágio em avicultura? Nope. Luiz, o Júlio, a galera só dá o ar da graça, faz uma gracinha ali, depois vaza da aula, né? Essa gurizada aí, velho. Vou te contar, hein, Júlio? Júlio, Luiz, eles dão o ar da graça. Pô, galera, é o lugar que mais emprega veterinário no sul do mundo, gente. Ninguém em avicultura? Joinville é mais complicado. Talvez a Araquari ali com a parte dos marrecos. Vamos ver, quem sabe na fazendinha quero fazer uma prática de sexagem com vocês. Sexagem nós fizemos no frango. Queria ensinar para vocês pelo empenamento, fizemos do primeiro ao terceiro dia. Vamos ver se a fazendinha vai estar pronta até lá. A princípio, esperança nós temos. Vamos ver. Ninguém fez estágio em avicultura, então, né? E Juliana, mas é do primeiro ao terceiro dia. Eu não sei fazer o método da cloaca, que é o método que só os japoneses dominam bem. Da cloaca eu não sei fazer. Agora, claro, uma ave adulta nós conseguimos ver a diferença sexual pela crista e pela barbela, tá? Pela crista e pela barbela. Tá. O que eu queria ver com alguém que tivesse feito na avicultura, ou com as meninas que possam ter animais em casa, é assim, quando chega um pintinho, ou alguém que tem uma produção pequena, quais são os principais cuidados, o principal cuidado que nós temos que ter com ele? Alguém sabe? Que a mãe teria isso. Aquecimento. Fechou. Nem precisou fazer estágio para saber isso. Show de bola, galera. Por quê? Por quê? Agora eu te pergunto por quê. Então, já vamos gravando, que é algo que nós vamos falar mais para frente. A ave nasce com um sistema termorregulador que nós chamamos de pouco apurado, pouco desenvolvido, né? Questões evolutivas, aves domésticas protegidas pela choca, aves em processo de domesticação protegida pela mãe, aves em incubatório não tendo essa necessidade, de ter um cuidado, de ter uma seleção para algumas espécies, para algumas aves que já nasçam com um sistema de empenamento cada vez mais rápido ainda, né? Então, a ave ela vai atingir o seu sistema de empenamento, a sua manutenção energética, lá pelos 14 dias, 16 dias. Até lá, nós temos que ter um certo cuidado em termos de manejo de temperatura, e nós vamos estudar isso no sistema de produção quando nós trabalharmos. Tá? Mas, quando eu falo que esse animal deve ter a sua regulação térmica aos 14 dias, alguns geneticistas selecionam espécies daquela mesma curvinha ali que eu fiz da M de Milena, A de Adriana e P de Paloma, das meninas, nós poderíamos ter colocado uma variável qualitativa, que é empenamento. Então, eu podia selecionar aqueles animais da curva que melhor empenavam, que empenavam mais precocemente. Para quê? Para que talvez eu reduza o meu custo com aquecimento elétrico, reduza o meu custo com aquecimento, reduza o meu custo enfim, com a ambiência do animal. E isso pode ser uma variável que eu posso selecionar. Outra variável que eu posso selecionar num programa de frango de corte. Porque assim, pense que o empenamento precoce. Empenamento. A saída das penas, digamos assim, tá? Formação do empenamento, formação adequada das penas dos animais. Tá? A palavra vem de pena, tá? Empenamento. Tranquilo? Beleza. Sempre que tiver dúvida, por favor, questione. Então, essa é uma variável que alguns geneticistas selecionam, que muitas vezes nós focamos muito lá na deposição de carne e esquecemos de outras variáveis. Né? Variável de resistência tarso-metatarso, podia ser uma variável avaliativa. Uma variável, essa do empenamento, que eu estava explicando para vocês,
partir dos 14 dias ele já começa a termorregular, né? O frango nasce com pouca gordura marrom e gordura branca em si, que com o tempo ele vai acumulando essas outras gorduras, né? Mas nasce pouco o sistema termorregulador. Então, se nós tivermos um animal que antecipe esse processo, mais cedo ele vai entrar no modus operandi de reduzir essa necessidade de gastar energia para sua manutenção de temperatura, para sua homeostase de modo geral. Outros programas de seleção, peito duplo. Boa pergunta, Caterine. Nunca cheguei a trabalhar com linhagens de frango. Existem algumas linhagens de frango totalmente, algumas raças, desculpa, meio de laboratório, sabe? Totalmente sem penas. Mas é algo que dificulta muito, né? Sistema termorregulador, claro, parte digestória, ela vai atuar, né? Vai ter o acúmulo de gordura. Se numa etapa inicial ele acumulou gordura, ele vai conseguir utilizar, mas vai ser um animal que, se o empenamento não for adequado versus o empenamento adequado, os índices produtivos desse animal teve um empenamento adequado serão muito superiores. E se esse animal que não teve um empenamento adequado, ele não tiver tempo hábil de ter uma reserva energética para potencializar sua homeostase, provavelmente ele pode vir a óbito, né? Se ele não tiver o tempo de acúmulo energético e regulação térmica adequada, né? Se não tiver um sistema de produção. Mas, de modo geral, essas linhagens não desencadeiam essas alterações de nascer animais com sistema falho no empenamento. Muito difícil, porque existe muita seleção ali. Tá? Peito duplo é uma variável. Hoje, eu vou mostrar para vocês mais à frente, quando nós falarmos em genética, na próxima aula, essa questão da organização dos feixes de fibra muscular. Então, hoje, esse aspecto de hiperplasia e hipertrofia muscular na avicultura nós vamos conversar, que é um dos aspectos da seleção. Outros componentes é o rápido crescimento. Então, nós temos curvas de crescimento que nós vamos trabalhar, nós temos índices ou técnicos esperados. Por exemplo, nosso animal chega com 50 gramas de peso, por exemplo, um exemplo hipotético, no nosso aviário, e ele vai sair de lá com 2,350 aos 41 dias. Nesse intervalo, né, o profissional que está acompanhando, ele vai ter que fazer um acompanhamento semanal desse acompanhamento do peso, do consumo de ração, para ver como é que estão os seus índices zootécnicos. Então, tudo isso é, de certa forma, antecipado e avaliado no programa de seleção. Eu estava começando a falar da sexagem, foi bem tocado, Milena. A sexagem eu prefiro fazer pela pena, tá? O vídeo está aberto? Tá. Vou ver se eu consigo desenhar aqui. Então, a pena. Eu vou usar, desculpa usar um estilo mais... Deixa eu só deixar aqui. Tá. Eu uso o sistema de avaliação pelo empenamento. Existe pela cloaca, que é um método japonês, que os caras dominam lá e eu não consegui dominar a técnica. Eu olho e não vejo diferença. É meio sensorial a diferença. Tá? O cara tem que apalpar e perceber. No Brasil são poucos que conseguem dominar essa técnica. Os principais programas utilizam esse empenamento, que também é fácil, tem uma boa aceitabilidade. E depois existe a coleta de sangue, que no caso das aves não vem ao caso. Mas, já para antecipar alguns pontos, e para que vocês tenham uma noção, e essa técnica do empenamento, ela é realizada do primeiro ao terceiro dia de vida desses animais. Isso. No primeiro ao terceiro dia de vida. Ô, o Júlio tá aí, galera. Vocês falaram que ele tinha saído, viu? Ele tá aí, ó. Do primeiro ao terceiro dia dos animais. Do primeiro ao terceiro dia dos animais. E eu vou fazer uma brincadeira que vai ficar na memória de vocês. Tá? Uma piadinha. Alguns dizem que é machista, mas eu não vejo muito machismo nisso. Quem sente mais frio? A Milena ou o Júlio? Tá.
Vamos dizer que foi a Milena, tá? Beleza, a Milena. Show. Essa era a piada machista. Não é tão machista assim, né? Tá. As meninas, vamos supor, sentem mais frio do que os homens. E o que acontece na avicultura? Mais à frente, nós vamos fazer uma prática e também vou mostrar os desenhos aqui. Na avicultura, se nós abrirmos apenas os animais, do primeiro ao terceiro dia, não esqueçam, nós vamos ver duas linhas de penas nas aves. Uma linha mais intrínseca e mais próxima à ave, e outra linha que nós chamamos de pena secundária, que é essa linha mais de cima. Tá? Então, nós temos a pena primária e a pena secundária. O que ocorre nas fêmeas? Quando nós abrimos a pena e vamos observar, nós vemos nas fêmeas a pena primária, que é aquela mais intrínseca, mais ligada à ave, maior do que a pena secundária, mais alta do que a pena secundária. Tá? Porque as fêmeas sentem mais frio e já nascem com um pouquinho mais de proteção. Então, a linha da pena primária ela é maior do que a pena secundária. E nos machos vai ser igual ou superior à pena secundária. Tá? Nós vamos ver isso na prática e vamos ver isso em aula, em fotos aqui. Do jeito que eu mostrei aqui não ficou muito didático, mas nós vamos aprender isso. Primeiro ao terceiro dia de vida, perfeito. E mais o que eu tinha que falar para vocês. E depois, claro, quando ficar adulto, ficar um pouquinho maior, começar a ganhar penamento, começar a ganhar outras coisas, nós vamos ver aqui, olha esse desenho aqui, pela crista ou pela barbela, nós vamos ver os machos um desenvolvimento vermelho mais vivo, em algumas raças, né, essa crista no macho muito mais desenvolvida, né? Em algumas espécies da fêmea ainda é uma crista, um apêndicezinho ali, por isso que nós sempre dizemos que no macho vai estar mais visível esse aspecto da crista, tá? Mas esse principal ponto vai ser o ponto do empenamento e usado muito nos próprios incubatórios para facilitar a identificação. Eu, quando fazia essas provas, que eu dei essa aula dei essa aula no IFC em Camboriú e dei também lá para os portugueses, lá na UTAC. E aí eu fazia o teste para ave silvestre, tu quer, né, Juliana? E aí eu fazia a prova, tinha 10 questões, e o aluno saía, né, tinha uma pergunta bônus. Pergunta bônus, eu tinha uma caixinha com um macho e uma fêmea, selecionava aleatoriamente, abria a asa, o aluno me dizia macho ou fêmea, respondia, eu anotava se ele acertava ou errava, e avançava. Podia sair da sala e estava liberado. Né? Então, era uma das formas que tinha para organizar essa sexagem, para ter uma pergunta bônus, né? Da avicultura. Que a galera está perguntando mais na parte das aves silvestres, aqui o Júlio trazendo a informação. Aves silvestres, querem saber, né, galera? Eu acho que também eu não tenho, confesso para vocês, não tenho tanta experiência na parte dos marrecos, mas eu acho que o marreco também no macho, ele tem lá atrás, se observa uma peninha levantadinha no rabo. Quando tem a peninha levantadinha no rabo, é um machinho. Tá? Não tenho muita habilidade nessa na identificação do marreco. E os patos tem a virada isso, que coloca um pouquinho maior. Nos patos tem as verruguinhas também, né? Em geral, as verruguinhas que tem próximo ao bico são mais visíveis no macho. Também alguns utilizam essa técnica como identificação de sexagem nos patos. Só um pouquinho. Já voltamos. Um pouco. Perdão, pessoal, problemas técnicos já resolvidos. Dimorfismo sexual, né? Perfeito. E no quero-quero, como é que é? Quero-quero não tem como fazer, né?
Tanto o macho quanto a fêmea tem a mesma... Não tem muito dimorfismo no bicho. Pessoal, lidaram com os quero-quero lá, gostaram tanto daquela aula prática. Meu Deus do céu. E agora querem falar que não... Ui, tinha os quero-quero oco, verdade, cara. Que coisa, né, cara? Morreram e os bichos comeram as entranhas dos miseráveis, tadinho. Meus queridos, vamos avançar. Então, não sei se vocês já tiveram essa parte da conversão alimentar. Já ouviram falar? Já devem ter visto com a prof. Thaís lá em nutrição, num período remoto, lá no tempo que o Dondon jogava no Andaraí. Lembram? Alguns não tiveram nutrição. Beleza, tá perdoado, Juliana. Mas a maioria da galera acho que teve nutrição. Beleza. E assim, meus queridos, hoje o que é selecionado? Selecionado, um dos pontos é conversão alimentar. E o que é conversão alimentar? Taxa de conversão alimentar. Nós buscamos hoje esse índice 1,6, né, o índice de eficiência. Esse é um índice que mede a eficiência. Ela usa duas variáveis. Ela usa a variável quilos de ração e usa a variável ganho de peso. Então, o que é 1,6? Eu precisei dar 1,6 quilos para aquela ave para ela ganhar 1 quilo de peso vivo. Simples assim. Captaram a mensagem? Isso nós chamamos de taxa de conversão alimentar. Claro. O que representa uma taxa de conversão alimentar? Então, eu tenho aqui minha galinha. A Camila já matou, cara. Já vou te fazer essa pergunta, Camila. Beleza, deixa aí. Então, eu tenho essa galinhazinha aqui, tá? Então, o que é a taxa de conversão alimentar? Para essa minha galinha, por exemplo, eu precisei de 1,6 quilos de ração, meu Deus, para ela ganhar de peso vivo 1 quilo. Então, a taxa de conversão alimentar é quantos quilos de ração eu dou para o animal ganhar 1 quilo de peso vivo. É uma taxa. O animal não vai ganhar só 1 quilo, vai ganhar mais, né? Mas depois nós dividimos e sabemos. Então, se eu utilizei, por exemplo, 3,2 kg para o animal ganhar 2 quilos, ele teve uma taxa de 1,6 quilos de ração para ganhar 1 quilo. Estou confuso, não? Isso. Fazem isso para gastar menos com ração. Perfeito. E agora eu vou perguntar para a Camila e vou perguntar: entre um animal que tem uma taxa de conversão de 1,6 e um animal que tem uma taxa de conversão de 2,0, qual animal é mais eficiente? 1,6. Perfeito. Isso. Vamos calcular isso? Deixa eu ver aqui só a Mari que colocou. Mari, entendeu, filha? Que eu acho que falei meio rápido e talvez pode ter confundido vocês. Mas taxa de conversão alimentar, tá? É um parâmetro que mede duas variáveis. Mede uma variável, o quanto você deu de alimento e o quanto que esse animal ganhou de peso. Antigamente nós falava engordou, não é engordou, quanto ganhou de peso, né? Porque não é só gordura que vem dali. Então, uma taxa alimentar, uma taxa de conversão alimentar de 1,6 quer dizer o quê? Quer dizer que aquele animal precisou de 1,6 quilos para ganhar 1 quilo de peso vivo.
um animal com uma taxa de conversão de 2, ele precisou de 2 quilos de ração para ganhar 1 quilo de peso vivo. Tá? E aí um pouquinho do que a Camila e a... Deixa eu ver aqui. E a Tainara falaram, nós vamos fazer uma continha aqui. Esses dados eles são um pouquinho antigos, 2009, né? Mas eles nos apresentam a taxa de conversão. Então, lá em 1990, a taxa de conversão das nossas aves era de 2. Vamos utilizar que a taxa de conversão atualmente gira aqui, não evoluiu muito tanto, 1.5, 1.6, tá? Está em 1.6. Vamos ver quanto eu gastaria para produzir, quantos quilos de ração eu gastaria para produzir aqui e quantos quilos de ração eu gastaria para produzir aqui. Em 2000, em 1900 e em 2009. Então, o que eu vou utilizar, por exemplo? Eu vou colocar no chat aqui o exemplo 1, tá? Vou escrever. Um exemplo 1. Estamos colocando ali. Deixa eu ver, chat. Hoje não tem questionário, tá, Amanda? Não tem questionário. Desculpa. Acho que ao invés de ir, eu vou anotar. Vou escrever. Deixa eu pegar uma linha um pouquinho mais forte. Vamos pegar esse cenário aqui, ó. Tá? 2 e esse cenário aqui como 1.6, tá? Aqui, esse rosinho 1.6. 1,6 de conversão alimentar e o 2,0 de conversão alimentar. Vamos fazer de conta que esses animais chegaram no aviário, o aviário vai ser da Paloma, tá? Esses animais, tanto em 1990 a Paloma já tinha aviário, não sei se ela tinha nascido, mas ela já tinha um aviário, e em 2009 ela também tinha o mesmo aviário, só mudou a genética dos animais dela, tá? Então vamos pensar aqui, ó, lá em 1990, vamos tomar como ideia que os animais da Paloma, eles chegaram no dia 1 com 50 gramas. E lá no dia, vamos supor, 42, que foi o dia do abate deles, eles saíram com 2,350. Tá. Quantos quilos de ganho de peso esses animais tiveram no aviário da Paloma? Então, nós temos que pensar que não foram 2,350, porque esses animais já vieram com 50 gramas de incubatório, certo? Então, eles chegaram com 2, ganharam 2,3 kg, né? Isso aqui foi o ganho de peso deles. Vamos simular que em 2000, um exemplo hipotético, em 2009, foram os mesmos índices zootécnicos, né? Então, eles também tiveram um ganho de 2,3 kg. Certo? Só que eles tinham 2 conversões alimentares. Quando que a Paloma gastou mais com ração? Né? Então, aqui, ó, para eles... Desculpa. O mouse está louco. No exemplo de 2009, aqui a Paloma. Para o animal ganho de peso de 1 quilo, fazendo esse aqui primeiro, tá? Ele consumia, o consumo desse animal era de 1,6. Se ele ganhou 2,300, o consumo é de X. Aqui em 1990, a Paloma tinha um ganho de peso para 1 quilo, ele consumia 2,0. Se ele ganhou 2,300, ele consumia X. Por que esse parâmetro ele é importante? Porque ele aborda a eficiência produtiva.
aqui, em 1990, a Paloma gastou para produzir o seu animal 4,6 quilos de ração. Concordam comigo? Se para 1 quilo ela gastava 2,3 quilos ela gastava o dobro, 4,6. Perfeito. E aqui, ó, nos índices zootécnicos atuais, a Paloma gastou, acho que é 3,68, né? 3,7. 3,68 quilos. Então, por isso que esse parâmetro, conversão alimentar, ele é importantíssimo que vocês tenham a noção, principalmente em produção de monogástrico. Quando nós falamos em ruminantes, já é complicado porque o cálculo entra pasto, entra outras coisas, tá? Então, qual a produção que é mais eficiente? Da Paloma 2009 ou a Paloma 1990? Paloma 2009. Aí tu pode dizer, professor, mas é pouca diferença da, sei lá, 600 gramas? Não, 8 mais. Dá mais de 1 quilo, né? Não, é bastante diferença. 1 quilo de ração. Agora multiplica por 18 mil aves. São 18 toneladas. Multiplica por 21 mil aves. 900 gramas, na verdade. Né? Então, isso, Caterina, perfeito. É isso que eu quero dizer. Esses pequenos índices zootécnicos, para nós, muitas vezes parece pouco. Eu utilizei 2 valores muito distantes, tá? 2 para 1,6 é um valor distante. Mas agora, trazer um pouquinho da eficiência para valores próximos, de 2,6 para 2,65, já é um absurdo, galera. Então, todos esses números nós avaliamos no programa de seleção genética. Isso que eu fiz o cálculo é para frangos de corte. E para aves poedeiras, para nós finalizarmos? Para aves poedeiras, só quero trazer uma ênfase aqui um pouquinho. Ó, na próxima semana vocês lembrem que eu tenho que liberar vocês mais cedo, porque eu acho que hoje eu não vou conseguir liberar. Anota aí, Vanessa, tá? Anota aí. Gosto de ser justo. Próxima semana, só para nós finalizarmos isso aqui, tá? O que é interessante nas poedeiras? Se nós selecionamos tanto nós chamamos as matrizes, as poedeiras para ovo, né, as linhagens como matrizes leves, porque elas não podem crescer muito rápido. O acúmulo de gordura nessa região pélvica, nessa região abdominal, nessa região próxima ao final do trato reprodutor, ela é prejudicial aos índices zootécnicos e índices produtivos na poedeira. Então, nós buscamos já selecionar animais com ganho de peso mais estável, com menor ganho de peso, com baixo acúmulo de gordura, com alta taxa de postura, com alta quantidade de produção. Lembrando que uma galinha não consegue colocar um ovo por dia, ela demora de 26 a 28 horas para postura. Tá? Então, nós vamos ter taxas máximas de 98%, de 95%, 96%, nunca 100%, nunca... Meu Deus. Ai, o mouse ficou louco. Alguém entrou no meu computador e está passando os slides. Não conseguimos 100%. Eita. Nunca consegui. Nunca conseguimos 100%. Tá? E, além disso, outras características. Uniformidade nos ovos, qualidade da carcaça. Já nas aves poedeiras, nós não calculamos a conversão. Acho que é para acabar a aula, mas não calculamos a conversão com base na deposição muscular. Nós calculamos. Peço desculpa, né? Deixa eu deixar assim que acho que ele não passa. Meu Deus! Nós calculamos em. Olha isso. Nós calculamos em
quilos de ração que essa ave produz por dúzia de ovos produzidos. Ou quilos de ração que nós usamos para essa ave por quilos de ovos. Então, tem essas duas formas de nós calcularmos a conversão alimentar nas aves, que é um pouquinho diferente desses cálculos que nós fizemos na produção de aves de corte. Gente, vamos esquecer essa parte, tá? Não tem nada de antivírus, nada. Não, o mouse estava ligado. Sendo gravado isso aqui, tá? Deixa eu ver um calafrio. Beleza. Então, meus queridos, muda um pouquinho a forma de análise da conversão alimentar. Não tem mais uma eficiência de posição muscular, mas sim produção de ovos. E aí nós vamos ver que existem diferentes linhagens de ovos, né, partindo do mesmo pressuposto que existe na avicultura de corte. Meus queridos, é isso por hoje. Ficamos aqui. Calma lá. Fica uma dúvida. Aquela é uma razão padrão. Então, Caterina, excelente pergunta. Essa é um valor que nós buscamos dentro da avicultura tradicional, tá? 1,6. Quando o animal é mais novo, a conversão é um pouquinho pior. À medida que ele vai crescendo, a conversão vai melhorando. Isso é uma conversão média nos 42 dias, tá? Nos 35, 42 dias. Mas é o que nós buscamos. É claro, se nós usarmos uma ração melhor ou pior, vai mudar totalmente a conversão alimentar. Não precisam colocar número DRA, nada, tá? Hoje não tem. Tá? Isso, então, vai ser dependente... Meu Deus do céu, já todo mundo saiu, cara. 39, 41, 39, 38. Certo? Tá bem, galera? Desculpa. Isso vai ser dependente da genética do animal. Tá? Nós buscamos isso como questão genética. Entretanto, claro que pode mudar em termos de qualidade da dieta, ambiental, temperatura. Tá? Então, isso pode alterar em decorrência dos índices produtivos. Meus queridos, mais uma vez, uma satisfação voltar a dar aula para vocês. Até o nosso próximo encontro na famosa sexta-feira, né? Deixa eu ver aqui que tem mais uma pergunta. Quem tiver alguma dúvida pode ficar. Prof, no caso de frango de corte, vale mais a pena pegar um animal que ganhe peso em menos tempo ou que ganhe mais peso com menos ração? Interessante essa questão. Mas, em geral, como a produção é muito curta, é melhor nós termos animais mais eficientes economicamente. Ou seja, que tenham uma eficiência melhor na conversão alimentar. Né? Porque tem a padrão, porque na conversão alimentar está pensando no ganho e no peso. Está usando as duas tecnologias juntas. Mas, em geral, a genética vai junto, tanto o ganho de peso quanto a eficiência. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida. Meus queridos, satisfação. Finalizamos aqui o nosso vídeo e até o nosso próximo encontro na próxima sexta-feira. Bom final de semana a todos. Fiquem bem.